eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Este ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Durante essa quinzena, nós estamos trabalhando com o gênero textual História em Quadrinhos. Lembram? Já vimos as características desse gênero textual, os tipos de balões, as onomatopeias, já vimos a importância das sinais gráficos que apresenta, desses recursos gráficos que apresentam nas histórias em quadrinhos, os tracinhos, as linhas, a fisionomia dos personagens, o quanto é importante para que a gente possa compreender melhor e entender o que se passa na narrativa. Vimos também os sinais de pontuação, que são essenciais, e também os advérbios e as locuções adverbiais, que nos ajudam a entender, a compreender melhor como o personagem está, que é o modo, onde a narrativa se passa, que é o local, o advérbio de lugar, o tempo que se passa, se foi cedo, tarde, manhã, noite. Então, todos esses recursos são importantes dentro de uma história em quadrinho, certinho? Então, vamos fazer uma pequena revisão da aula passada, para a gente poder iniciarmos a aula de hoje. Acompanhe comigo. Nas histórias em quadrinhos, os advérbios, assim como os sinais de pontuação, apresentam de formas variadas, que indicam o modo do personagem, o tempo que se passa a narrativa, o lugar onde se passa a narrativa e entre outros. Então, vimos aí que é importante nessas palavrinhas de advérbios, de lugar, de modo, intensidade, afirmação, negação. E na história em quadrinho que a gente viu na aula passada, esses advérbios foram importantíssimos para entendermos o que se passava na história, Ele apresentava muitos advérbios que nos auxiliavam a entender, a compreender o que o personagem estava querendo passar e mostrar. Não foi assim? Muito bem. E na aula de hoje? Hoje nós vamos estudar sobre o quê? Qual o recurso que nós vamos estar estudando e analisando hoje dentro das histórias em quadrinhos? Os sinônimos e os antônimos. Vocês sabem o que é sinônimos e antônimos? Acredito que sim. Quando a gente pensa na palavra sinônimo, o que a gente pensa? Similar, será? E antônimos? Será que é o contrário, antes? Vamos descobrir comigo? Acompanhe. Os sinônimos e os antônimos são dois assuntos importantes abordados na língua portuguesa. Eles expressam a relação com os significados. Os sinônimos correspondem aos termos que apresentam significados similares. Já os antônimos representam palavras com sentidos contrários. Viram aí? Estávamos certos? Sim, Quando nós falamos de sinônimos, são palavras semelhantes, parecidas, com sentido parecido e sentido semelhante. Quando nós falamos de antônimos, já é sentido contrário. Molezinha, não é? Então vamos continuar os nossos estudos. Vamos estudar um pouquinho agora os sinônimos. Vamos observar. São palavras sinônimas ou aquelas que possuem significados ou sentidos semelhantes. Note que as palavras sinônimas são muito utilizadas nas produções dos textos, uma vez que a repetição das palavras empobrece o conteúdo. Então, olha o quanto é importante trabalharmos os sinônimos. Olha o tanto que é importante entendermos o que são sinônimos e quais são esses sinônimos. Quando eu vou produzir o meu texto, eu preciso utilizar sinônimos daquela palavra para que o meu texto não fique tão repetitivo, não é verdade? Tão cansativo e até com pouco conteúdo, como disse, empobrece o conteúdo do meu texto, Fica fraco, muito repetitivo, cansativo. Então, é de suma importância você entender o que é o sinônimo e quais são os sinônimos dessas palavras. Que outras palavras eu posso utilizar no lugar daquela. Certinho? Então vamos continuar os estudos. Olha alguns exemplos de palavras que são sinônimos. A menina está muito feliz. Se eu não quero repetir a palavra feliz novamente, o que eu posso utilizar? A menina está muito contente, porque contente e feliz tem
Tem o mesmo significado, mas são palavras diferentes, não é verdade? A escrita é diferente. Outro exemplo, José mora bem longe da escola. Para mim não repetir esse longe, mais uma vez, qual outra palavra que eu posso usar? Qual o sinônimo de longe? José mora bem distante da escola. Então, longe e distante são sinônimos. Mais um exemplo. A prova deixou os alunos nervosos. Que sinônimo eu posso usar para substituir a palavra nervosos? A prova deixou os alunos irritados. Perceberam a importância de sabermos os sinônimos das palavras para que o nosso texto fique com coerência, com coesão e não fique cansativo? Nós vimos aí alguns exemplos de sinônimos. De feliz, né, que pode ser contente. Eu não preciso repetir aquela palavra feliz no meu texto 2, 3 vezes. Certinho? E agora, os antônimos. O que será? Quais são eles? Acompanhe comigo. Já os antônimos são palavras de significados contrários. Possível é o antônimo de impossível. Então, nós temos já um exemplo aí, ó. Possível é o antônimo de impossível, ou seja, o contrário. Se você falar, é possível escalar o Monte Everest, você está dizendo uma coisa, está afirmando algo. Você tem um sentido para essa frase. Quando você diz, é impossível escalar o Monte Everest, o sentido mudou totalmente, não é verdade? É bem diferente. Quando eu falo possível, é porque tem como realizar. Quando eu falo impossível, não tem como realizar. Então, os antônimos são palavras de sentidos contrários. Certinho? Entendido? Acompanhe, por favor. O mundo de Leloca. Já não aguento mais. Estou cansada, irritada, nervosa. O que aconteceu, querida? Eu acordo cedo, levo os meninos para a escola, vou para o trabalho, chego em casa, faço jantar, lavo e passo, estou esgotada. Eu entendo, querida. Não entende nada. Crianças, está na hora de levar a mamãe no shopping para fazer compras. Entenderam a história? Perceberam? A mãe ela já está cansada, nervosa de tanto fazer aquele tudo sozinha, um tanto de serviço sozinha, né? E o esposo diz, né? Entendo, querida. E ela diz que ele não entende nada, porque é mais pessoal, né, dela, ela se sente assim. Então ele fala para os filhos que está na hora de levar ela ao shopping para fazer compra. Será qual foi a intenção do pai quando ele disse isso? Agradar a esposa? Foi, né? Deixasse com que ela fizesse algo que ela gostasse, não é verdade? Agora vamos analisar a história em quadrinho, observando todos esses sinônimos que aparecem dentro da história em quadrinho. Acompanhe. O motivo da mãe estar tão cansada. Qual era o motivo? O excesso de trabalho, é verdade, não é? No último quadrinho, a fala do pai indica que ele quer resolver o problema. De que maneira que ele quer resolver? Agradando a esposa, deixando ela fazer com o que ela faz, o que ela gosta, deixando ela fazer algo que ela fique feliz, né? Para que ela possa relaxar, descansar. No segundo quadrinho, tem a palavra esgotada. Agora eu pergunto, qual é a outra palavra que eu posso substituir por esgotada para não mudar o sentido da frase? Quando ela fala, eu já estou esgotada, o que ela quis dizer? Qual outra palavra eu posso trocar? Cansada seria? Isso mesmo, eu posso usar a palavra cansada, eu já estou cansada, porque esgotada e cansada são sinônimos. No primeiro quadrinho, tem duas palavras que são sinônimos. Olha só. Quando ela fala, já não aguento mais, estou cansada, irritada, nervosa. Quais são as palavras que são sinônimos nessa tirinha, nesse balãozinho? Irritada e nervosa, não é?
dá o mesmo sentido. São palavras contrárias, né? Escrita diferente, mas que tem o mesmo sentido. E na frase, eu entendo, querida, qual sinônimo eu poderia utilizar? Tirando a palavra eu entendo, colocando um sinônimo. Qual eu poderia colocar sem mudar o sentido da frase? Pensem aí. Eu compreendo, querida, né? A palavra compreender também tem o mesmo significado. Agora, perceberam os sinônimos dentro da história em quadrinho? Muito bem. Vamos pegar essas palavrinhas, já que nós vimos os sinônimos, que eu posso trocar elas sem mudar o sentido da frase? Quais seriam os antônimos dela? Se eu quisesse reescrever essa historinha, dizendo o contrário do que está escrito, colocando o sentido contrário. Vamos ver? Esgotada. O contrário seria ativo, animada, né? Em vez de ela estar esgotada, ela estava animada. Irritada, calma, tranquila, sossegada. Entender, desentender, desconhecer, né? Quando ele falou, eu entendo, querida, ele poderia dizer, eu desentendo, né? Não estou entendendo. Cansada, muito parecido. Descansada, relaxada, repousada, descontraída. E nervosa, calma, tranquila, serena, sossegada, equilibrada. Vocês perceberam que nervosa e irritada têm significados também semelhantes? Os antônimos das duas também são semelhantes? Por quê? Porque irritada e nervosa são sinônimos. Como elas são sinônimos, o antônimo das duas também vão ser o mesmo. Igual, né? Calma pode ser tanto para irritada como para nervosa. Certinho? Compreenderam? Entenderam? Espero que sim. Conseguiram perceber essas palavrinhas dentro da história em quadrinho? Viram que posso mudar mudar a palavrinha sem mudar o sentido da minha história, do meu enredo? Isso é importante. Então vamos fazer uma conclusão da nossa aula de hoje, para que você possa entender melhor? Vamos lá? A semântica é o ramo da linguística encarregada de estudar as palavras e seus significados. Quando se trata de palavras sinônimas e antônimas, podemos perceber pelo sentido das palavras. Esse sentido pode ser semelhante ou oposto. Os sinônimos e os antônimos designam palavras, substantivos, adjetivos, verbos, complementos, entre outros, que, segundo o seu significado, ora são semelhantes, que são os sinônimos, ora são opostas, que são os antônimos. Perceberam? Viram aí? Quando eu estudo o significado das palavras, quando eu vou parar para observar, eles são chamados de sinônimos ou antônimos. Sinônimos quando têm significado semelhantes e antônimos quando têm um significado contrário. Certinho? Espero que tenham gostado. Nós vamos ficando aqui na nossa aula e não esqueça, todo o nosso material está disponível na plataforma. Vá lá, acesse, pesquise e estude. Bons estudos e até a nossa próxima aula.